Você achou, me dê um sinal dizendo amém? Amém. Glória a Deus. E naquele dia, sendo a hora avançada, e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra banda. Aleluia, Jesus. Passemos para outra margem. Passemos para o outro lado. Amém? Meus amados irmãos, Marcos, capítulo de número 4, Mateus, capítulo de número 8, e Lucas, capítulo de número 9. Eles vão corroborar entre si para contar a mesma narrativa. Eles vão concordar em contar o mesmo acontecimento às margens da Galileia. Cada um vai contar segundo o que viu, outro vai contar segundo o que ouviu, mas todos vão corroborar em dizer aquilo que aconteceu um dia na margem da Galileia. Se eu fosse escolher Mateus 8 para falar sobre isso, seria bom. Se eu escolhesse Lucas capítulo 8 também para contar sobre isso, seria melhor ainda. Mas das três narrativas, a que mais me chamou a atenção é aquela que é registrada por Marcos capítulo 4, versículo 35, e que nós acabamos de ler. Porque ele vai conseguir dar para o leitor uma informação cirúrgica, informação que talvez passou desapercebido por Mateus e por Lucas. Qual a informação? A informação que ele inicia o verso 35, e naquele dia. Porque Mateus, quando vai iniciar a narrativa desse texto, o texto vai dizer assim: e um daqueles dias entrou Jesus no barco. Então ele não vai ser exato na informação. É como se ele estivesse dizendo assim, ó, em um dia qualquer, em um dia relativo, Jesus entrou no barco. Lucas também vai dizer que de última hora Jesus resolveu entrar no barco e empreender uma viagem. Mas aí Marcos, ele é mais detalhista, mais cirúrgico na sua informação. E ele vai dizer que antes de Jesus entrar no barco, ele vai dizer, e naquele dia. E aí, para quem é um leitor curioso igual eu, você vai perguntar para o texto: o que aconteceu naquele dia de tão importante a ponto de Marcos exaltar o texto que Jesus fez naquele dia? Aí você pergunta para o texto te responde, porque Bíblia se responde com Bíblia. Aleluia a Deus. Texto se responde com contexto e contexto se responde com texto. Aí você vai olhar os versículos que antecedem o versículo 35. E aí, para quem é bom de Bíblia, você vai ver que no capítulo 4, Jesus tirou aquele dia todinho para ensinar. Porque no capítulo 4, Jesus vai contar a parábola do semeador, lá no versículo 1. No capítulo 4, no versículo 21, Jesus vai contar a parábola da candeia. No capítulo 4, no versículo 26, Jesus vai contar a parábola da semente. Aí no versículo de número 30, Jesus vai contar a parábola do grão de mostarda. Então, pela informação que Marcos tem dando, dá para entender que aquele dia Jesus tirou o dia para ensinar, para instruir, para encher o coração dos seus discípulos de conhecimento, de Bíblia, de informação, para depois convocá-los para uma viagem. E como foi bom ter recebido aquela instrução antes de entrar no barco e passar para o outro lado. Porque no meio do trajeto, você sabe o que aconteceu. A tempestade, o vento forte,
E o barco quase afundou e eles correram o risco de morrer, de se afogar. Então olha como Jesus é sábio. Primeiro eu te estruturo com Bíblia. Aleluia, meu. Primeiro eu te municio com a palavra. Glória a Deus, aleluia. Primeiro eu te encho para que quando você atravessar os vendavais da vida, você permaneça fiel dentro do barco. É por isso que instrução é fundamental. É por isso que conhecimento da palavra de Deus não é para te tornar um teólogo, não é para te fazer um poliglota, não é para fazer de você um exímio conhecedor de grego, hebraico e aramaico, nem muito menos conhecer de tudo de Platão, Sócrates e Aristóteles, porque Deus quer que você aprenda a Bíblia, para que quando você passar pela tempestade você permaneça firme dentro do barco. Aí Jesus na beira da praia, Jesus vai olhar para os discípulos e vai dizer assim: passemos para o outro lado, passemos para a outra banda, passemos para a outra margem. Na verdade, o que Jesus está pedindo para os discípulos aqui não é mudar de território apenas, porque essa mudança aqui não é uma mudança geográfica apenas, não é apenas uma mudança territorial. Isso daqui não tem nada a ver apenas com mapa, logística, geografia, território. Quando Jesus está olhando para os seus discípulos e dizendo: passemos para o outro lado, é Jesus dizendo assim: passemos para uma nova fase. Meu Deus! Passemos para uma nova etapa. Pastor, não entendi. É Jesus dizendo: vamos mudar o nível de relacionamento. Porque vai chegar uma hora, meus amados irmãos, que Deus vai nos forçar a sair do casulo. Sim, Jesus, aleluia. Vai chegar uma hora que o Cristo vai querer quebrar aquela redoma a qual estamos parados. Vai chegar uma hora que, em nome de um avanço, de um crescimento, de uma maturidade, Deus ele vai querer que a gente quebre o gesso pela qual estamos engessados. Tem gente que está no gesso da religião, tem gente que está no gesso do conformismo, tem gente que está paralisado espiritualmente e não consegue progredir, não consegue avançar, não consegue avançar casinhas a qual Deus está preparando para ela avançar. E ela fica presa, parada, estagnada. Ela fica estagnada e não consegue avançar. Aí vem Jesus em um dia qualquer e diz: passemos para outra margem. Avancemos no nosso relacionamento. Não dá para se conformar, irmãos, apenas em cultuar em um final de semana. O que Jesus está convidando os discípulos aqui e nos convidando nesta noite é nos aprofundarmos em um negócio que Ele ama, chamado relacionamento. Relacionamento, comunhão e intimidade estão na mesma prateleira. E quando você olha a perspectiva nas páginas da Bíblia Sagrada, você vai entender que relacionamento é algo que Deus ama. Deus sempre quis se relacionar com o homem. E isso não vem de hoje, de 2025. Isso daqui vem lá do Éden, irmão. Isso daqui vem lá dos dias de Adão e Eva. Porque é lá no Éden, nos dias de Adão e de Eva, Adão e Eva não precisavam cultuar. Não, pastor, não. Nos dias do Éden, Adão não precisava fazer culto. Porque a ideia de culto só veio depois da queda. Porque antes da queda, Adão não precisava cultuar.
Deus simples. Não era Adão que ia até Deus. Era o próprio Deus que vinha até Adão. Porque no Gênesis capítulo 2 diz que todos os dias, antes do dia vir a noite, Deus descia pessoalmente no jardim. E se fosse nos dias de hoje, seria mais ou menos assim: Deus descendo no meio do jardim, apertando a campainha, até correndo para atender, abrindo a porta, e Deus que perdeu dizendo: Adão, prepara o chá e a bolacha, porque hoje eu vim até papo com você. Moisés tinha tamanha intimidade com Deus que um dia Arão e Miriam resolveu tocar em Moisés. Fizeram uma reunião às escondidas, só que esqueceram de chamar o pastor Moisés. Moisés não estava na reunião, mas tem um problema: Deus estava. E o que Deus ouviu, Deus não gostou nadinha. Aí Deus desceu no meio do arraial, chamou Miriam, chamou Adão e disse: olha, vasculha o arraial todinho, e se vocês acharem um profeta, traz ele. E eu vou falar com ele só com sonho e por visão, mas com meu servo